vamos lá, muito bom dia, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda para mais uma manhã de live aqui do Eu Te Ajudo a Passar. Prazer para você que está me vendo ao vivo ou você que esteja acompanhando esse replay. Se liga que hoje eu vou dar mentorias ao vivo aqui, duas mentorias, né? Duas alunas nossas que serão mentoradas e você vai poder acompanhar tudo de perto, né? Ouvir e aprender com a experiência. Eu tento fazer as lives o mais didático possível para explicando também o contexto da pergunta, o contexto do funcionamento do método 3.1, para você poder pegar essa inteligência, essas estratégias de estudo e aplicar aí no seu estudo. Seja muito bem-vindo e a gente está numa semana muito especial. Por que especial, Roberto? O que está acontecendo? Nossa, se você está aqui comigo e não sabe, só tem uma explicação, é porque você começou a me seguir tem o quê? 2 dias, 1 dia, começou a me seguir agora, né? Talvez seja isso. A gente está durante a nossa semana da Jornada da Aprovação. O que é isso, Roberto? Jornada da Aprovação. Saúde, o cafezinho tem que ter, né? De manhã cedo para a gente pegar aquele pique. A Jornada da Aprovação, pessoal, para você que ainda não está sabendo, é um evento que está acontecendo do dia 29 de junho e vai até o dia 5 de julho, domingo. E envolve 3 aulas ao vivo, em que eu estou explicando os mecanismos e o funcionamento do método 3.1. Um método que é capaz de te ajudar a aumentar até 93% dos seus acertos em qualquer prova e concurso público e finalmente ser aprovado em 3 meses. Ser aprovado em 3 meses ficou estranho. Não, aumentar os seus acertos em 3 meses e depois conquistar a sua aprovação. Obviamente, se você estiver começando do zero, se você for alguém que ainda não está estudando, isso não vai levar 3 meses, né? Não existe fórmula mágica, pessoal. O estudo para provas e concursos, você bem sabe disso, é médio e longo prazo. Mas para você que já está estudando, sim, né? Se você já está estudando há muito tempo e não está conseguindo avançar nos seus estudos como gostaria, não consegue ser aprovado, eu já tive casos de alunos que passaram em 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 meses para a magistratura, por exemplo, né, primeira fase de magistratura, alunos que já vinham há anos estudando, pegaram o método, implementaram esses mecanismos e deslancharam. Então é durante essa semana que a gente está fazendo esse evento especial e ao final desse evento, na próxima segunda-feira, a gente abre inscrições para a turma 15 do meu programa completo Rock Checkmate. Se você quer disputar uma vaga, você precisa acompanhar essa semana, se informar de tudo, compreender como funciona e entender. É para mim? Não é para mim. Você toma a sua decisão. Se você entender que vai te ajudar, fica esperto que as vagas vão abrir na próxima segunda-feira. E além dessas 3 aulas que eu estou transmitindo, ou melhor, já transmiti 2. Eu transmiti uma na segunda-feira, 8 horas de Brasília. A segunda foi ontem à noite e a terceira e última aula da Jornada da Aprovação vai ser na sexta-feira, 8 horas da noite, horário de Brasília, ou seja, amanhã a gente vai fazer a última aula, né, da Jornada da Aprovação. Então são 3 aulas ao vivo, já fui a 1 e a 2. Se você não viu nenhuma das duas, sugiro fortemente que você vá assistir. Basta clicar no link que está na minha bio aqui no meu Instagram, você já cai no meu site e já pode assistir essas 2 aulas que o replay já está lá para você. E além das 3 aulas ao vivo, a gente também tem uma comunidade do Facebook. É um grupo de estudos que eu e minha equipe montamos. A gente está lá todos os dias para responder as suas dúvidas, a sua pergunta. Só que você precisa se cadastrar na comunidade para poder fazer parte desse grupo de estudos que está funcionando justamente da segunda e vai parar de funcionar no domingo, né, quando a gente termina a jornada da aprovação. Então, muitos eventos lá dentro da comunidade, lives exclusivas, inclusive hoje vai ter live às 18 horas, que só vai ser transmitida lá dentro da comunidade. Então você que ainda não está dentro da comunidade, precisa, né, entrar na comunidade. Vai acontecer justamente na comunidade às 18 horas, tá? Hoje, às 18 horas, live exclusiva de revisão da aula 2. Tinha alguém aqui comigo na aula 2 ontem? Quem estava comigo aqui na aula 2 ontem, 8 horas da noite, ao vivo? Dá um eu aí. Eu vou aproveitar e dar um salve aqui para a galera que está chegando. Já já a Josiane, que vai estar comigo aqui, e depois a Lívia, tá? São as 2 profissas que a gente vai mentorar hoje aqui ao vivo. Já já eu começo e chamo vocês, meninas, Lívia
E primeiro a Josiane e depois a Lívia. Se vocês já estiverem ao vivo aqui, já pode dar um eu também. Roberto, já estou a posto. Se lembre que vocês não podem estar no celular, tá? Tem que estar... Ou melhor, você não pode estar no computador, tem que estar no celular, porque no computador você não consegue entrar ao vivo, tá? Josiane Larissa, que estuda para carreiras de saúde, né? Vai ser a nossa primeira entrevistada. Olha só, a Viviane Kelly tá aqui, ó. Ontem troquei a minha aula de vídeo para PDF. Meu Deus, quanta mudança, e nem sou aluna ainda. Risos, amei, gratidão. Viviane, meus parabéns, né? Eu acho que quando você se abriu para mudança e buscou aplicar o método, e se você estava na aula comigo ontem, você deve ter percebido que eu expliquei sobre a quebra do contexto, né? Um dos mecanismos, entre vários, tá, gente? Ontem eu falei sobre alguns mecanismos do método, mas é claro que numa aula de 1 hora, por mais que eu tente aprofundar com vocês, não dá para explicar o método por completo, né? Eu não consigo, em algumas aulas, explicar tudo que tem dentro do método por completo, mas olha que bacana esse depoimento ao vivo aqui da Viviane Kelly. Parabéns! Que bom que você está se abrindo para e saindo da sua zona de conforto, né? Porque videoaula definitivamente não vai fazer você passar na sua prova ou concurso, tá? Rafael tá perguntando sobre gastronomia. Ah, Rafa, eu não sei de gastronomia, irmão. Desculpa, queria te ajudar, mas eu só sei cozinhar em casa, né? Eu só sei fazer as coisas de casa. Então, o grande Tiagão aqui, jornada da aprovação, início da caminhada, tamo junto. Pessoal que tá perguntando de valores, forma de pagamento, tudo isso vai ser revelado na segunda-feira, tá? Fiquem tranquilos que tudo isso vai ser revelado na segunda. Até lá, o meu pedido para vocês é vocês acompanharem as lives aqui, acompanharem a comunidade, assistirem as aulas ao vivo e aguardar o início das inscrições, que essas dúvidas todas a gente vai tirar, tá? Então vamos lá, deixa eu ver aqui a Josiane, deixa eu ver se ela já tá por aqui com a gente. Josiane, tá aqui ela. Josiane Larissa. Vamos estabelecer contato. Profissa Mudion. Grande Olivier, tamo junto, irmão. Oi, Josiane. Oi, bom dia. Bom dia, tudo bem? Tudo? Que bacana falar contigo. De onde você fala? De Teresina. Sensacional, Teresina, no Piauí. Você sabia que eu já morei aí? Já. Ah, que bacana. E você está estudando para carreiras de saúde, é isso? Isso. Qual que é o concurso que Especificamente para tecnóloga em radiologia, que é o que eu me formei recentemente. Tecnóloga em radiologia. Tem um rádio aí do seu lado ligado ou é impressão É minha? na rua. Ah, é na rua. Tá bom. Uhum. Sem problema. Mas tá dando para escutar bem. Então, carreira de saúde, tecnólogo em radiologia, é isso? Isso. Vamos lá. E conta um pouquinho da sua história. Como é que você vinha estudando para essa prova? Você já estava estudando? Começou do zero? Como é que tá a sua caminhada aí? Assim, antes eu tentava estudar, mas com total desorganização. E com isso eu ficava muito desmotivada, porque muitas vezes eu ia tentar estudar, sentia às vezes também uma sonolência e acabava procrastinando, desistia. E acabava que diante disso eu nunca fiz uma prova de concurso. Uhum. Por não ter essa segurança de fazer sempre com medo. Não, eu não sou capaz, não consigo. Porque tudo que eu estudo parece que não fica fixado na minha mente. Então, por esse pavor, assim, eu pegava e acabava que eu nunca fiz prova de concurso. Então, tô meio que começando do zero mesmo. Começando do zero, tá bom. E como que foi o teu nivelamento? Você já encerrou essa fase do método? Já ouviu seus horários? Já até me surpreendi com o teste, que eu acabei tendo 5 disciplinas fase 2. Uau. E 9 disciplinas fase 1. E Parabéns, uma disciplina cinco disciplinas deu... fase 2 já Isso. mostra que esse estudo um pouco desorganizado que você comentou aí trouxe algum resultado, né? Que me surpreendeu bastante. Você resolveu quantas provas? Foram as 5? 5. Sensacional. Parabéns. Eu acho que isso já mostra que agora a gente localizou você no GPS, né? A gente meio que botou você no mapa. Ó, a Josiane está aqui nesse ponto e agora para ela sair daqui e chegar onde ela quer, a gente precisa agora fazer alguns ajustes e algumas melhorias.
Então, agora que você já sabe, quais foram as 5 que você ficou na fase 2, por curiosidade? Assim, a disciplina que eu fiquei na fase 2 foram as principais, assim, do meu concurso, até. Sensacional. Quais foram? Por exemplo, de disciplina para mim saber posicionar o paciente, disciplinas que envolvem física, a parte de anatomia, essas disciplinas que envolvem mais ou menos isso. Eu não lembro todas aqui ao certo. Muito bom. Mas isso é bom, né? Saber que você já tem um conhecimento prévio e agora a gente vai focar também em trabalhar nessas outras 9. E aí você ficou então com um ciclo semanal, acertei? Ou desculpa, quinzenal, né? Isso. Você já está estudando quantas então? Essas 5 fase 2, mais quantas fase 1? Eu comecei nessa semana a estudar 2, fase 1, e agora fazer o raio-x de 3 disciplinas, fase 2. Sensacional. É exatamente isso. Então você deve estar o quê? Com as 10 disciplinas no total? Isso, Algumas fase 1 e essas 5 fase 2, não é isso? isso. Muito bom. É um bom começo, né, José? Você já deu um bom start aí, um pontapé inicial muito positivo, que agora que a gente já te localizou no mapa, agora a gente está traçando essa sua rota para chegar onde você quer chegar. E você sabe que sua missão agora é pegar as matérias fase 2, transformar elas na fase 1, desculpa, fase 3, né? Depois de bater o raio-x. E quando for dia de matéria fase 1, você vai estudar seguindo passo a passo para transformar a fase 1 em fase 2. Depois fase 3 e eventualmente colocar as últimas que estiver faltando para você fechar o seu edital e chegar muito preparada e arrebentar na prova. Aí, ó, você tá me perguntando aqui, né, Roberto, como melhorar a automotivação e espantar o sono na hora que eu tô estudando? Como é que tá essa situação? Já melhorou? Tá igual? Piorou? Me conta um pouco. Assim, a questão da automotivação melhorou mais, assim, quando eu comecei a estudar por tópico, já fiz questões, e quando eu vi que eu acertei 60% do início que eu estudei. E o que eu errei é porque não tinha no material. Se fosse antes, errei e deixava para lá. Agora não, tenho clareza que aquela informação que eu errei, eu vou colocar no caderno de ouro, no próximo ciclo que eu vou revisar, que é para aquilo tudo ficar fixado na minha cabeça. Sensacional. Você acabou de descrever aí um estudo de uma profissa, né? De um concurseiro profissional que não está deixando nada passar, que consegue ter clareza e observar exatamente os pontos de melhoria e crescimento dele. Então, você está dizendo que saiu de uma matéria de 0 para 60%, é isso? É que a minha porcentagem foi bem baixa. Acho que em torno de 40% que tinha dado meu rendimento. E já melhorei, só no estudo do primeiro tópico. Sensacional. Parabéns, e isso é só o começo, né? Então, você acha que repetindo esse resultado, a cada tópico, a cada matéria que você for estudando, você vai se motivar mais? Com certeza, eu já fiquei motivada, feliz com esse resultado, é porque só estou começando. Só está começando, perfeito. Esse é o pensamento, né? Então, a gente já pode resolver essa parte da motivação, né? Eu vou riscar aqui da minha lista das suas perguntas essa parte. Vamos para a questão do sono. Como é que está a questão do sono? Explica para mim o que é isso. Você trabalha, estuda? Vou começar a trabalhar, digamos, agora. Mas, assim, no momento eu só estudo. E acontece que eu de estar estudando e de repente vem uma sonolência, por mais que eu tenha dormido bem, me alimentado bem, e muitas vezes eu não sei como lidar. E que antes, quando eu sentia isso, acabava que eu me sentia mal, desistia, deixava para lá, não vou conseguir estudar, porque o sono está me vencendo. Agora reduzi um pouco mais, mas eu ainda sinto que me atrapalha um pouco, eu não sei como lidar com isso. O que eu tento fazer? Vamos lá. Eu não sou médico, né? Você sabe disso, não tenho formação em medicina, mas eu posso, pela minha experiência, te apontar ou fazer algumas perguntas para você que podem te ajudar e que dizem respeito a algumas coisas que eu já vi acontecer algumas outras vezes com outros candidatos, outros alunos nossos. A exemplo de exercício físico, Josiane, você está fazendo algum tipo de atividade física? Comecei a fazer agora, mas eu tinha parado totalmente. Muito bom, você sabe não fazia. Você sabe que é importante, né? Porque você agora é um atleta profissional. Então pensa com cabeça de campeão olímpica, né? Um campeão olímpico, ele cuida de todas as áreas da vida dele. Ele cuida da alimentação, como você já falou,
cuida da parte física, cuida da parte mental, né? E isso tudo você, como uma campeã dos estudos, tem que cuidar também. Então, muito bom a gente já ter esse start, porque eu acho que se você voltou e vai continuar fazendo, chances são que você vai ver cada vez mais melhoria na questão do sono. Agora, além disso, como que está a tua alimentação? Você sabia que o açúcar, uma alimentação muito rica em açúcar, dá sono? Não, Você, por exemplo, você toma muito refrigerante? não gosto. Não gosta. E doce? Um pouco. Um pouco, mas nada Exagerava um exagerado, né? pouquinho. Pouco. Tá, não, pouco tá tudo bem. Pouco todo mundo gosta de um doce, né? Um brigadeirozinho ali, final de semana, pode. Mas isso também eu já vi, né? Já vi alunas que falavam, Roberto, realmente eu como mal, eu tomo muito refrigerante e tal. Isso dá sono, açúcar dá sono. A galera que tá em casa aí talvez não saiba, mas uma alimentação ruim vai lhe prejudicar. Então, se a alimentação tá cuidada e o exercício físico tá voltando, a última pergunta que eu poderia fazer, e aí você vai precisar de uma assistência médica, seria talvez algum desequilíbrio hormonal que possa estar criando essa sonolência exagerada. Você chegou a fazer algum tipo de exame, procurou alguém, algum médico, algum especialista? Eu cheguei a procurar e vi que estava dando realmente uma alteração. Ainda não deu tempo de investigar a fundo devido à pandemia. Uhum, perfeito. Não, e é melhor você ficar em casa com sono do que ir pra rua e pegar Covid, né? Então fique em casa e dá um jeito, toma um cafezinho. Mas que bom que você já sabe que isso é algo que você precisa olhar com um pouco mais de cuidado, tá? Então, eu acho que com essas 3 medidas aí já dá pra gente meio que encaminhar a questão do sono. Faz o exercício físico, vai te ajudar bastante. E assim que a pandemia terminar, investiga isso com mais, né, profundidade, porque é muito comum, principalmente nas mulheres, né, que tem esse desequilíbrio hormonal que acontece naturalmente. Aí você vai lá no médico e ele vai te ajudar também a melhorar isso aí. Questão de videoaula, o que que significa isso aqui? Fala pra mim. Assim, porque eu fiz a assinatura com um preparatório. Porém, ele só libera o PDF se assistir a videoaula. Aí libera o PDF, depois disso a gente tem que fazer um simulado para poder liberar o material das outras disciplinas. Tá. Aí a dúvida é se eu assisto essas videoaulas, porque eu sei pelo método que é a questão da leitura e que eu realmente gosto. A minha dificuldade é que eu estava tentando me adaptar à videoaula, não conseguia por ver que tomava muito tempo, eu tinha que anotar e ficava voltando todo tempo o vídeo para conseguir acompanhar. E já, na verdade, eu tenho dificuldade com videoaula. Aí, só que devido a esse preparatório só liberar o material assistindo, aí eu tenho essa dúvida de se eu assisto, porque já que eu fiz a assinatura agora, ou se eu fico estudando pelo meu material que eu tenho. Boa dúvida, né? E eu nunca ouvi falar de um curso que só libera se ele força você a ver a videoaula para você poder baixar o PDF, é isso? Isso. E você já experimentou mandar um e-mail para eles ou ligar para eles e falar: olha, é o seguinte, eu comprei o curso é meu, vocês não podem me obrigar a assistir a videoaula, não. Eu quero meus PDFs, eu paguei por eles. Você já experimentou fazer isso? Não, ainda não tinha tentado fazer isso, porque foi recente que eu fiz a assinatura. Aí que eu observei isso, que forçava. Eu É, deixei para me habituar a ver videoaula, porque eu não tinha esse hábito, até eu chegar no método e ver que não é o melhor realmente. que bom que você já está nesse caminho, né? Que bom que você já sabia, meio que intuitivamente, que não é a melhor forma, definitivamente, de estudar. E então faz isso, liga para eles, manda uma mensagem, fala: ó, eu quero baixar todos os PDFs aqui que eu comprei. Não faz sentido algum vocês me forçarem a videoaula. Eu quero só os PDFs, né? Ou me dá meu dinheiro de volta e eu vou comprar um outro material. Agora, você disse que tem um outro material dos mesmos assuntos, das mesmas disciplinas, é isso? Eu tenho o livro que é a principal referência da minha área que eu possuo. Entendi. E com esse livro você consegue desenvolver, está acertando as questões, já estudou por ele tem as informações que estão sendo abordadas e tudo mais? Tem, porque ele é a base para o meu concurso, geralmente é ele. Tem outras bibliografias, mas essa é a principal. Sensacional. Então me parece que você já está bem aparelhada de material. Só resolve essa questão aí e não ceda à tentação da videoaula, nem sendo exigida lá por esse cursinho aí. Se for o caso, pede seu dia de volta, reclama lá, enfim, que eles vão resolver isso para você, tá? Não faz sentido nenhum. Nunca tinha ouvido falar disso, mas enfim, tem de tudo, né? A gente vai aprendendo também. Aí a próxima, então, encontrar e organizar questões da minha área. Você está sentindo dificuldade de achar questões, é isso? Isso, porque geralmente nos sites tem mais questões para técnico.
só que o meu é o superior. E quando eu encontro, são pouquíssimas questões, por exemplo, uma questão no site, outra no outro, aí acaba que eu levo muito tempo para conseguir achar as questões, aí eu fico na dúvida. Eu procuro as provas para o meu cargo e vou separando por disciplina e por tópico. Eu vou tentando elaborar as questões, já que por site toma muito meu tempo. Entendi. Isso é ruim, né? Tem algumas carreiras que você não é a única, tá? Em primeiro lugar. Existem algumas carreiras também que tem essa dificuldade, porque é natural. Às vezes uma carreira nova, né? Que teve poucas concursos ainda. E olha só, eu vejo dois lados, e para tudo na vida tem dois lados, você concorda? Tem um lado bom e o lado ruim. O lado bom, vamos começar pelo lado ruim. O lado ruim é que dá trabalho, né? Você tem que procurar, acaba perdendo tempo e tal, e isso acaba sendo um pouco de chateação, porque você quer fazer, quer estudar, quer resolver as questões, mas não tem questão. Ou tem poucas. E o lado bom é que isso acaba sendo meio que um processo seletivo natural dos candidatos, porque a maior parte vai desistir só porque não tem como fazer questão. E os poucos, como você, que vão insistir, mesmo tendo que elaborar a questão, ou uma outra solução que eu vou te dar aqui agora, acabam vencendo, né? Acabam prevalecendo nas provas, porque foram aqueles que insistiram, que foram lá, batalharam e mesmo diante da dificuldade souberam contorná-la, tá? Então, lado bom e lado ruim. Vamos ficar com o lado bom, né? Tenho certeza que você vai insistir, vai dar um jeito. Então, existem algumas coisinhas que você quiser anotar que você pode fazer. Número 1, procurar um livro de resolução de questões do seu concurso ou de um concurso congênere, né? Como assim congênere, Roberto? Você está estudando para tecnólogo em radiologia, não é isso? É isso. Tá. Quais seriam as carreiras, né? Ou quais seriam os concursos que envolvem as mesmas matérias que o seu envolve, considerando o nível superior que é a tua prova? Então, se de repente tecnólogo em, não sei, radiologia, porque na área de saúde eu vou falhar aqui, mas em enfermagem, vai. Tô chutando, tá? É dentro da área de saúde. Mas será que eles têm, ou melhor, será que esse cargo envolve as mesmas matérias que são cobradas no seu, com os mesmos assuntos? Opa, envolve, Roberto. São os mesmos assuntos que caem. Então você pode resolver essas questões. Porque se é o mesmo assunto, né? Eventualmente você vai poder treinar com elas também. Então, cargo congênere é mais ou menos isso, né? É quando você... É muito comum também, por exemplo, eu tenho alunos que estudam para ser procurador municipal. O cara que estuda para ser procurador do município pode ser procurador do estado, pode ser procurador federal. São cargos com as mesmas funções. E que geralmente 80% do edital é igual, né? São os mesmos assuntos, 80% dos assuntos são iguais para todos os três, apesar de ser municipal, estadual e federal. Mesma esfera, que eu quero dizer. Isso é ser congênere. Claro que tecnólogo de radiologia, eu não sei se existe técnico de radiologia, existe concurso para técnico de radiologia? Olha aí, esse é o primo bem próximo, né? É quase um irmão, né, gêmeo da sua prova. Então você pode filtrar por esse cargo também, lá no site de questões. Então você tem, procurar um livro de questões, não um site, mas um livro, e eu sei que algumas editoras fazem esse livro, então fuça no Google, entra nos sites por exemplo, você já ouviu falar do Fórum Correio Web? Não, ainda não tinha escutado falar desse. Procura ele lá, que lá eles têm fóruns, literalmente são grupos, né, separados por carreiras, que o pessoal se junta, então você vai ver lá o pessoal trocando material e tal, então entra lá para ver se tem do seu ou algo dentro da área de saúde, participa do fórum, coloca lá, gente, eu estou procurando material para isso, eventualmente vai aparecer uma alma boa que vai falar, olha, eu comprei na editora tal, pedi pelo site tal, ou tem esse PDF, vou disponibilizar. Tem muita gente boa, na verdade, eu acho que a maior parte das pessoas que estão estudando querem se ajudar, né? Não é todo mundo que fica naquela noia de, meu concorrente. Não, não, não. Né? Vão partir do pressuposto que o ser humano é bom, ele gosta de ajudar e você vai acabar encontrando isso. Quem procura, acha, não tem? Né? Quem procura, quem quer, acha. Eu tô vendo o que você quer, né? Tô que você tá aqui comigo e tá fazendo essas perguntas, tô vendo o seu desenvolvimento, né? De 30%, 40% para 60%. Então, livro, fórum e questões de cargos congêneres. Eu acho que uma dessas três soluções vai acabar lhe ajudando, vai resolver esse problema aí. Tá bom? Tá certo. Tá certo. Obrigada. Nada. E aí, o que mais? Saber o momento de treinar, a parte prática da minha área. Me conta mais um pouquinho qual que é, como é que funciona a tua prova. Tem uma etapa do seu concurso é prático, é isso? Isso, tem uma etapa que é prática, que é analisar se
a pessoa sabe fazer o exame, realizar o exame. Que a minha área é muito prática, tem a teoria, claro, mas é aliada à prática. Uhum. Aí a minha dúvida foi, se eu já vou tentando aliar essa prática agora, que eu estou lendo a teoria mais a fundo, assim, aprendendo, Tá. ou se eu deixo isso mais para frente, e se eu tento ser ativa na questão da prática, de ficar fazendo, realizando assim, em mim ou em alguém, ou então se eu fico vendo vídeos. Tá, boa pergunta. Vamos lá. Aí a gente precisa ir para a questão das etapas, né? A gente sempre pensa de forma estratégica para compreender. Me explica um pouquinho. Para você seguir para essa etapa prática, você tem que ter algum pré-requisito do tipo, você tem que ter passado na prova escrita para chegar na prática ou todo mundo já faz a prática? Como é que funciona essas etapas na sua prova, no seu concurso? Só após passar na prova escrita que faz a prática. Então vamos lá. É mais ou menos como se fosse aquela história da sua redação só vai ser corrigida se você ficar entre os 100, 200, 300 primeiros, alguma coisa assim. Isso, Tá, exatamente. tá. E aí a gente precisa se perguntar, né? Qual é o período que você tem entre a publicação do resultado da primeira prova escrita e o início das provas práticas? Você sabe dizer? No edital, Não, no edital não tem dizendo? não, ainda não vi assim, dizendo mais ou menos o período que Tá, tem para preparar a parte prática. tá. Você vai fazer o seguinte, você vai pesquisar isso e você pode fazer isso de duas formas. Você vai ler o seu edital inteiro e ver lá se ele prevê as datas. Tem muitos editais que ele já vem com as datas de cada fase da etapa do concurso, né? Então, a data da prova objetiva vai ser tal. Você vai pegar o último, né? Os dois últimos e olhar. E a data da prova prática vai ser tal. Ou, às vezes, o edital fala, a data da prova prática vai ser 1, 2, 3 meses depois da divulgação dos aprovados na primeira fase. Está tudo lá no edital. Roberto, mas e se não tiver, né? Às vezes o edital pode só dizer que vai ser marcada. Aí você vai pegar a relação dos que passaram no último concurso na prova, a data que foi divulgado, a relação dos que passaram na prova escrita e o dia da divulgação da prova do resultado da prova prática. Então vai ter um interstício aqui. Pode ser de um mês, pode ser de 2, pode ser de 3. Isso é só para a gente ter uma noção, sabe, do período que você teria para se preparar para a prova prática depois de aprovada na prova escrita. Você concorda comigo que talvez você parar para ver vídeos, parar para fazer, assim, digamos, um estudo mais aprofundado da prática, sem ainda estar com as suas matérias na fase 2 ou 3, seja um pouco precoce, que você poderia estar estudando mais para levantar sua nota nas outras matérias? Eu já tinha olhado por esse ângulo, que o método dá tanta clareza que eu já estava conseguindo pensar nessa possibilidade. Então faz assim, De ó. que, Perfeito, perfeito. O método já está encaixando em sua cabeça e estou vendo claramente que você já tem as respostas, você só queria confirmar algumas aqui, né? A gente chama isso de pergunta de validação, né? Porque você já está começando a pensar e funcionar, a língua do método 3.1 já está aí encaixando na tua estratégia de estudo. Isso é muito positivo, parabéns, que isso é muito bom, tá? E aí você vem para a live mais para fazer perguntas de validação. É só para o Roberto confirmar, porque eu quero ouvir da boca dele que é assim que eu tenho que pensar. E é assim mesmo, você está certíssima. Confia muito na sua intuição. Confia muito no que você está aprendendo e na maneira como você está já montando sua estratégia, porque está bem claro para mim que você está aprendendo de verdade o método 3.1. Então, vamos fazer o seguinte. Você vai fazer essa pesquisa das datas para ter uma noção de quanto tempo você teria e vai começar a se preocupar mais com isso na medida que você tenha pelo menos aí, vamos botar aqui, 70% a 80% das disciplinas na fase 2. Tá? Aí quando você chegar nesse momento que você já tá, uau, já tô começando a ficar com muita matéria fase 2, já dei conta da prova escrita, ou seja, aumentei muito as minhas chances de passar na prova escrita, agora eu vou começar a ver um vídeo, fazer a prática como você falou em você mesma, ou em outra pessoa, porque tá chegando o momento de eu também me preparar para a prova prática. Faz sentido? total sentido, É um bom plano para você? com certeza. Que mais? Mais alguma pergunta? Aí eu tenho só mais uma, assim, da questão do material. Se eu realmente fico estudando pelo livro, ou eu fico procurando a apostila para ter aquele material mais resumido e ter uma base melhor. Que, inclusive, até nesse site do preparatório, que eu fiz a assinatura, tem o básico. Só que é aquilo que eu disse, que eu só consigo ter acesso no momento se eu assistir a videoaula. Aí é aquela situação que a gente precisa fazer testes, né? Compreender
Primeiro, tentar resolver a questão do acesso, né? Se der certo eles liberarem o acesso para você dos PDFs, está solucionado. E depois eu quero que você teste também duas coisas. Qual é o tempo que você leva para ler o mesmo assunto pelo livro, o tempo que você levaria por um PDF. E como que está o seu desempenho nas questões. Porque eu imagino que esses livros da área de saúde, eles são bem densos, né? Bem grossos. Isso. Nem tudo que está ali é super importante, na verdade. Nem tudo que está ali é cobrado numa prova. E é claro que à medida que você for andando com ele, vamos imaginar um cenário que você não consiga os PDFs. Quando você for andando com ele, você vai ver que você vai começar a criar um filtro na sua mente do que é importante marcar no livro. Porque você está vendo isso cair nas questões. Primeiro ponto. Segundo ponto, você conseguindo acesso aos PDFs, aí eu acho que o teste vai também determinar, porque a gente não sabe até que ponto esses PDFs estão bem, né, resumidos, no sentido de tem qualidade, né? Porque a gente também não quer só a rapidez que um material mais resumido vai dar, a gente quer a qualidade desse material. E como eu não estou com o seu material e a gente não consegue, isso é um tipo de avaliação que o próprio candidato vai fazer e ele só vai descobrir isso no dia a dia. Ele só vai descobrir isso na medida em que ele compare os dois, faça o estudo, resolva as questões e perceba, uau, realmente o livro ele é mais completo. Não, o PDF está muito bem sucinto, está me ajudando demais. É claro que você sabe, e você disse isso na primeira resposta, né? Que vai ser sempre necessário complementar, fazer o seu caderno de ouro. Nunca vai existir material perfeito, né? Talvez você encontre uma fórmula, Josiane, de juntar os dois lá na frente. Quem sabe até de começar pelo PDF, depois lá na frente numa revisão, numa segunda, terceira fase, usar o livro para aprofundar, né? Então, você vai se organizando na medida que... É porque às vezes a gente quer uma resposta pronta, né? É natural que a gente sempre quer... qual é o melhor? Me dá esse e vai. Mas não existe, às vezes, resposta pronta. Existe você observar, analisar, avaliar e aí sim chegar na sua própria conclusão. Porque cada prova é uma prova, cada concurso é um concurso, existem zilhões de materiais disponíveis no mercado e é muito difícil de eu... Mas você sabe qual que é o critério para eleger um bom material, né? Qual que é o critério? Para mim, ler o material ver a questão dos acertos. Analisar Exatamente. a questão dos acertos. Exatamente. Então, basicamente, o que você tem que fazer é observar qual dos dois está te fazendo acertar mais. Com o menor tempo possível, né, de uso dele. Tá? Tá certo. Fechado? Fechado. Tá bom, então, Josiane. Parabéns. Obrigado pela participação. Tô vendo aí seu caminho bem traçado. Tô vendo você com muita tranquilidade, né, e muita certeza do que você está fazendo agora. Validamos algumas dúvidas que poderiam existir aí. Não existem mais. Segue firme no método. Em breve, eu acho que eu vou estar lhe entrevistando. Vai ser um prazer lhe entrevistar novamente como aprovada, viu? Com certeza. Pois eu que agradeço. Parabenizo também a equipe de suporte, porque realmente ajuda muito, a resposta é muito rápida, dá completa assistência. A você também por ter esclarecido as minhas dúvidas e pelo método da clareza, que trabalha todas as áreas. Tanto da questão do estudo, como a questão da motivação, trabalha muita coisa que a gente vai conseguindo aliar tudo para conseguir ir rumo à aprovação, né? Sensacional. Obrigado, um abraço para você. Tchau, tchau. Valeu, Josiane. Muito bom. Que massa. Vocês viram aí, né? Vocês pegaram aí as perguntas dela, né? Pegaram a forma como a língua do método 3.1, ela já tá pegando, né? E é incrível quando o aluno entra assim, né? De cabeça, abre a mente e fala, cara, o que tá ali eu vou seguir, porque vai fazer sentido, vai chegar uma hora que encaixa tudo e já tá encaixando na mente dela, porque você viu que ela já tinha várias respostas prontas para as próprias dúvidas, e é natural que o aluno às vezes queira escutar, né, do mentor dele. Roberto, é isso mesmo que eu tenho que fazer? É isso mesmo, você está no caminho certo, né? Critérios de decisões, escolhas, vetores para tirar dúvida, que nem sempre a gente vai ter uma resposta absolutamente exata, né? Às vezes você vai, na sua caminhada, você só precisa dos critérios para tomar decisão. A decisão ela não está pronta, mas você sabendo o que levar em consideração para se decidir, é fundamental, porque você não fica mais perdido. E o método tem muito isso, né? Ele ajuda você a tomar decisões para você sanar suas dúvidas de uma vez por todas. E aí o resultado começa a aparecer, né? Aí o resultado começa a aparecer. O aluno sai de 20, 30, vai para 40, 50, 60, 70, até 93% de aumento, tranquilamente, né? Para chegar e conquistar a aprovação. Que massa ter conversado com a Josiane. E agora
vai ser a Lívia. A Lívia, 21, analista. 21 é Rio de Janeiro, né? Deixa eu ver se a Lívia já está por aqui. Ó, a Renata tá falando aqui, eu também estudo para saúde a questão do material mesmo que o meu. Olha aí, Renata, eu acho que já consegui te responder também, né? Te ajudar também nas perguntas a respeito do material. É a Lívia, não é isso? Lívia Oliveira. Isso, é a Lívia que está aqui agora. Vamos com a Lívia aqui, que está estudando para analista de tribunais. Você que está estudando para analista, fica ligado nas perguntas. Bom dia! Oi, bom dia. Tudo bom, Dá para Lívia? ouvir? Tudo bom. Tudo ótimo, e você? Tudo bem. Tá conseguindo me ouvir? Tô sim, e você? Tá. É que para mim eu só ouço a minha voz. Eu pensei que eu fosse ouvir pelo aplicativo. Mas enfim, eu nunca fiz live pelo Instagram, então... Ah, que bacana! Então, seja bem-vinda para sua primeira Obrigada. live do Instagram. Você fala do Rio de Janeiro? É. Falo Muito do Rio. bem. Conta um pouquinho da sua história pra gente. Então, eu vou resumir, assim. Eu me formei em dezembro de 2013, né? Então já faz um tempinho considerável. Aí eu saí da faculdade, assim, totalmente perdida, né? Eu não fiz nenhum tipo de planejamento, né? De planos. Eu já queria concurso público, né? Só que na minha cabeça eu pensava assim, eu estudei para faculdade, eu sou boa aluna, então invariavelmente eu vou passar para algum concurso de mesmo que seja de nível médio e tal, eu passo, né? Então, assim, esse era o meu plano inconsciente. Aí, o que aconteceu? Vários colegas meus foram para a Emerge, e como eu estava perdida, né? Eu falei, bom, acho que eu vou para a Emerge também. Foi nessa de mais de embarcar na onda. Então, eu fui, 6 meses depois eu comecei a Emerge, que aqui no Rio, né? Às vezes a gente não tem essa noção, mas o pessoal não sei se o resto das outras pessoas sabem, mas a Emerge é um curso de especialização pós bacharelado em Direito para quem quer carreira da magistratura, né? Eu acho até que existem algumas escolas semelhantes à Emerge em outros estados do Brasil, mas eu já não tenho essa certeza. Eu sei que na Emerge é um curso de 3 anos que prepara, né? Pretende preparar para a carreira da magistratura como um todo, mas mais focada no edital da magistratura do Rio. Sim. Eu nem queria magistratura, eu nem pensava em magistratura, mas eu embarquei, né? Eu fui e eu fiz os meus 3 anos de Emerge lá, cumprindo direitinho a grade horária, a grade, né, do cronograma e os estágios e tudo mais. E aí, tentando o concurso. Mas eu fazia de forma totalmente aleatória, assim, né? Abria Petrobras, eu estava fazendo. Abria concurso de advogado da União, que não tem as matérias nada a ver, estava fazendo. Abria Defensoria Pública, estava fazendo. Então, assim, eu achava que o fato de estudar ali, mesmo sem método nenhum, sem, sabe, um planejamento, eu ia acabar passando. Entende? Enfim. E a gente fica com aquela ideia, Segura um pouquinho. Você sabe que 90% dessas mais de 60 pessoas que estão aqui com a gente, a não ser que seja um aluno meu já, né? Estuda assim. E você sabe que eu estudei assim, Lívia? Quando eu comecei, eu também tinha essa noção. Eu vou estudar e uma hora eu vou passar. Eu vou estudar. Vou fazer os melhores cursos, comprar os melhores materiais, assistir as melhores videoaulas. Mas não é bem assim, né? Não, de modo algum. De modo algum. E assim, eu fazia praticamente tudo que abria. Assim, eu abria concurso, eu tava me inscrevendo, entendeu? Porque eu ia no vai que, sabe? E eu não tinha, assim, um concurso, olha, eu quero isso, então eu vou fazer isso. Não existia isso na minha cabeça. Tanto é que eu estava fazendo Emerge sem querer magistratura, né? E fazendo outros cursinhos de videoaula concomitantemente, assim, uma loucura só, né? Terminou Emerge em maio de 2017. Tá. E aí eu falei, não, olha, eu tenho que focar, né? E só quando terminou a Emerge que eu decidi que eu ia fazer magistratura. Porque eu passei a gostar. Né? Você lá tem contato, né, com juízes, tem contato com estágio e tal. Aí eu passei a gostar e tal, então eu comecei a fazer concurso para magistratura e MP, que é parecido, né, assim. Só que 2017 foi um ano muito ruim na minha vida, muito tenso. Várias coisas ruins aconteceram, né? Pessoas da minha família morreram. Eu tive que enfrentar problemas burocráticos e tal, que se alongam até hoje. Então, 2017 foi um ano... eu fiquei doente, eu fiquei 3 meses assim doente, com uma pneumonia bizarra, né?
Então foi um ano assim que eu só não digo que foi perdido, porque eu terminei Emerge e no possível eu tentei estudar, né? Mesmo com problemas e tal, eu tentava assistir aula, ler alguma coisa, eu cheguei a fazer prova e tal. E aí os anos foram passando, eu nunca deixei de estudar, nunca, né? Sempre estava ali atualizando material, fazendo cursinho novo. Eu fiz um curso de processo civil também, porque o código tinha mudado, né, nesse meio tempo e tal. Só que a aprovação não vinha, né? Em nada, né? Nenhum concurso. Em alguns concursos de nível médio analista que eu cheguei a fazer, eu até cheguei a ser aprovada, mas assim, lá atrás, sem nenhuma chance remota de ser chamada, tomar posse, nada, né? E aí eu percebi, né, depois desses anos todos, que alguma coisa estava errada, né? Porque assim, não é possível, eu já estou começando a achar que concurso não é para mim, mas muita gente que eu conheço da faculdade, dos cursinhos aí, porque eu fiz assim, eu falei da Emerge, da minha faculdade, mas eu fiz uma cacetada de cursinho, de Tudo que online, ao frente. vivo. Pois é. E aí eu vejo as pessoas passando, sendo aprovadas para todos os tipos de concurso imagináveis, assim, nível médio, analista, carreira, né? E eu falo, gente, só pode ser eu, né? Porque não deve ter algum mistério aí, alguma coisa que eu não peguei. E aí eu, aos poucos, fui começando a perceber que realmente o meu estudo, apesar de assim, consistente, né? Eu nunca parei de estudar por muito tempo, tinha várias falhas esse estudo, várias. Assim. Eu não reviso. Opa. Nunca estudei revisando, nunca revisei. Nem para faculdade, nem para Emerge, nada assim, né? Revisar não era uma coisa que eu tinha como hábito. Ok. E aí eu faço a prova. Segura um pouquinho. Quais outras falhas além da revisão? Nunca estudei lendo lei seca. Eu só tinha contato com a lei quando eu estudava o material, ou quando eu assistia videoaula, ou quando eu lia caderno. Aí eu ia na lei, via, mas assim, ter o hábito de estudar a lei, de pegar a lei e estudar, nunca eu tive esse hábito, né? Nem na faculdade. Acho que às vezes a faculdade atrapalha um pouco, que a faculdade é muito teórica, ela não traz essa questão da lei. Outro erro também, né? Mas esse erro eu meio que eu já comecei a mudar. Questão. Nunca estudei também resolvendo questão, né? E outro erro que eu só percebi também muito recentemente é que eu achava que não, mas eu sou viciada em videoaula. O viciado nunca acha que é viciado, né, Lívia? Entendeu? E assim, por exemplo, às vezes, eu tenho que estudar o novo CPC que saiu. Então eu comprava um cursinho de videoaula para ver as videoaulas, né? E é naquele perfeccionismo até que a menina do outro vídeo estava comentando, com quem eu me identifiquei muito, aliás, né? A gente quer anotar tudo que o professor fala, assim, ó, vírgula, entendeu? E às vezes uma videoaula de meia hora vira uma videoaula de 1h30, né? E ali só naquele estudo passivo ali de você querer, enfim, todas essas falhas eu percebi que eu tenho no meu estudo. Então, eu falei, gente, eu preciso de um método, né? E eu pensei assim, eu não posso ficar testando métodos, sabe? Ficar testando, vou criar o meu método. Não, né? E aí eu já conhecia você, eu já acompanhava, assim, as lives pelo YouTube, né? Mas não com constância, eu vi algumas, né? E aí quando eu percebi que eu tinha todas essas falhas, mas que eu não conseguia, né, mudar os hábitos, eu não sabia nem por onde começar para mudá-los. Agora eu sei que eu tenho que ler lei seca, mas como? Agora eu sei que eu tenho que revisar, mas como que eu vou revisar? Eu não sabia se eu revisava assim, de semana em semana, ou então todo dia, ou então eu escolhia, sabe, um dia específico do mês para revisar, né? E aí eu comecei a ficar extremamente perdida. Outra falha minha é que eu estudava assim em bloco de matérias. Então, por exemplo, novamente o exemplo de processo civil. Eu tenho que atualizar o processo civil todo. Aí eu ficava assim, um mês estudando processo civil para, sabe, tentar liquidar aquilo ali. Aí eu percebia que eu estava mal em penal. Gente, eu estou muito mal em penal. Então eu vou pegar um curso só para um mês de penal. Aí, gente, eu não lembro mais de administrativo. Eu falei, gente, não pode ficar assim.
Porque senão eu vou chegar na prova, vou acertar tudo, ou a maioria de penal e administrativo, tributário, vai estar lá embaixo, por exemplo, né? Perfeito, perfeito. É isso. Aí Uau. eu vi o seu vídeo do YouTube sobre a revisão, né? Eu falei, Uhum. gente, isso aí realmente, né, faz sentido, né? Porque realmente revisar é importante e tal. Que acontece exatamente aquilo que você descreve no vídeo, né? A pessoa sabe que estudou, lembra do assunto, mas chega na hora da prova, não lembra a resposta. Vários momentos eu lembrava de aula da faculdade, eu lembrava do professor falando do assunto na faculdade, do professor falando do assunto na EMERGE, onde eu estava sentada na cadeira da EMERGE, mas eu não lembrava a resposta, né? Então eu falei, Uau. gente, e Lívia, que aí, história, hein? isso. Que história incrível, né? Muita coisa se passou. E aí você me descobriu para decidir de entrar no programa. Eu fiquei curioso, assim. Você teve alguma dúvida antes de entrar na turma 14, você, né? Isso, é. Eu nunca fiz coach, assim, eu nunca acreditei, né, enfim. Mas o que me fez entrar na turma foi justamente essa tomada de consciência de que eu precisava de um método, né, que tivesse uma lógica por trás, porque realmente existem vários métodos sendo ofertados por aí, né? As pessoas que estudam, normalmente elas têm um método, mesmo que seja um método delas, né? Elas normalmente têm um Sim. método. Mas eu percebi que eu já não podia mais ficar perdendo tempo com métodos meus, porque eu teria que criar um método para mim, né? Então eu falei, gente, eu tenho todas essas falhas, eu não tenho essa expertise Sim. né? Então eu vi essa live da revisão e a outra live também de estudar uma matéria por dia, que eu percebi que esse tipo de estudo em bloco que eu fazia estava era extremamente prejudicial à memória e enfim, a eficiência nas provas mesmo, né? Então eu vi essas duas lives, aí eu pensei assim, gente, o que ele está propondo faz sentido, tem uma lógica por trás, tem um raciocínio. Aí eu pensei, vou Uhum. investir, né? E aí agora eu estou na semana 4 terminei de ver a semana 4 da revisão e terminei de fazer os raios-x de todas das disciplinas do Uau. nivelamento, né? E aí, E me aí, conta agora como que estão os seus estudos depois de toda essa história. O que mudou? então, mudou que eu definitivamente não vou mais fazer provas aleatórias, assim, tudo que abrir eu faço. Isso acabou na minha Boa. vida. Em 2018, assim, abriram 2 concursos, eu queria fazer os 2, estava focando em um, fiz um que não tinha nada a ver porque eu estava estudando, porque, olha, loucura só, isso acabou, né? Boa. Eu já aprendi realmente a importância da revisão e a importância também de ter uma consciência e clareza do que está acontecendo, né? E aí o método me ajudou até agora, principalmente com a questão das planilhas, né? De fazer o teste de nivelamento, de saber onde você está, né? Da onde você veio, onde você está e para onde você vai. Porque isso dá um alívio, sabe? Dá um alívio mental maravilhoso, né? Encontrou seu GPS, então. Encontrou um Exatamente. GPS. Só que eu ainda não comecei ainda a estudar, porque ontem que eu terminei de fazer o raio-x. Porque como eu Sim. fiquei com várias matérias nível 2 e nível 3, então eu tive que fazer Sim. raio-x de todas as disciplinas, né? Perfeito. Então, assim, fico até preocupada, falando, gente, eu não estou estudando, estou fazendo raio-x, assim, né? Mas eu entendo, né, que isso é importante para você decifrar até, né, cada assuntozinho. Eu nunca tinha feito isso antes. Assim. Uau. Você tinha E feito o teste de nivelamento já alguma vez? não, nunca fiz esse tipo de análise. Você acha Assim, importante estar fazendo essa análise antes de dar os próximos passos agora? eu acho extremamente importante. Eu fico um pouco preocupada, né, porque vem aquele pensamento, estou perdendo tempo, né? Mas, segura o pensamento agora. Rapidão. Quanto tempo para trás você já perdeu estudando errado, Pois na é. verdade? Então, não são 2 meses que você está aplicando o método 3.1 e que vai fazer uma diferença brutal daqui para frente. Primeiro porque você já tomou uma decisão importante. Nada de ficar tirando para todo lado. Isso é muito, muito, muito importante. Segundo que agora você se localizou com uma precisão cirúrgica. Você sabe exatamente onde você está. E meus parabéns, inclusive, pelas várias matérias fase 2 e fase 3. Não sei se você tem consciência, mas a sua aprovação está muito perto.
O que a gente precisava era localizar você e traçar uma rota bem definida para levar você para aprovação. Eu já vi isso acontecer várias vezes dentro do programa. E eu lhe afirmo, você não vai demorar de passar. Primeiro, dá para ver que você é uma aluna focada, dá para ver que você tem dedicação, que você é disciplinado. Roberto, eu nunca parei de estudar, sempre me dediquei, mas o resultado nunca veio. Eu vi as pessoas ao meu redor passando, e por que eu não estava passando? De alguma forma, essas outras pessoas encontraram essa rota, cada uma à sua maneira. Não é todo mundo que passa que precisa fazer acompanhamento, mas está tudo bem quando a gente não está tendo resultado, a gente buscar essa ajuda. Você sabe da minha história, né? Você deve lembrar, fui reprovado 21 vezes, então eu meio que criei o meu método, que hoje é a síntese do método 3.1. Mas ele vai te levar exatamente a fazer as coisas que você precisa fazer e parar de fazer aquilo que você não deveria estar fazendo. Você poderia falar, Roberto, então eu deveria ter te conhecido antes. Não existe isso, existe o hoje, o agora, não importa. Sabe? Eu acho que você tem que olhar para trás e pensar assim, toda essa minha história me trouxe não sei quantas matérias fase 2 e fase 3. Tá ótimo. Daqui para frente eu vou reescrever ela de uma forma diferente, sem cometer todos esses erros que eu já cometi, que você já criou a consciência, e usando o GPS do método para chegar na minha aprovação. A sua história é muito, muito, muito parecida com a da Thaís Vale. A Thaís, inclusive, é do Rio. E ela fez Emerge. E ela estudou 3 ou 4 anos e só batendo na trave. Ela entrou no método em 2 meses. Ela passou, hoje ela é defensora pública do estado de São Paulo. Está empossada, em exercício. Então, Olivia, de tudo que você me falou, e eu observei atentamente a sua história, eu já vi um paralelo assim, sabe? Igual. E eu já vi isso acontecer com muito candidato, muito aluno que entra no programa. Parabéns pela sua, né, autoanálise incrível que você acabou de compartilhar com a gente. Obrigado, de verdade, porque você acabou de abrir e iluminar a cabeça de muita gente que está que nem você, ou melhor, que estava igual a você, e que vai tomar daqui para frente as medidas que precisam ser tomadas. O raio-x vai trazer uma clareza ainda mais bizarra para direcionar de uma maneira, de novo, cirúrgica, precisa, milimétrica. O método é isso, né? Ele faz com que o aluno se encontre, em primeiro lugar, porque a gente estuda diante desse furacão, né? Um monte de concurso, um monte de coisa, e prova, e pressão, e cobrança, e ver os outros passando, e nada acontecendo com a nossa vida, e a gente acha que não é pra gente. E essa, né, essa vida é complicada, você parar e fazer essa autoanálise, essas ferramentas de diagnóstico que o método tem. Então, parabéns, viu? De novo, eu acho que daqui para frente você vai ter um crescimento assim assustador, uma organização, um planejamento, uma clareza que, aliado à sua dedicação, sua disciplina, né? E toda essa tranquilidade, porque eu vejo com muito bons olhos o aluno que entra no programa e ele abre a cabeça para aplicar. E ele ganha consciência de que, pô, velho, do jeito que eu tava fazendo, não adianta eu insistir daquele jeito. Eu vou fazer tudo que o método 3.1 pede. E todos, sem exceção, se você observar estudo de caso que está lá dentro do programa e assistir eles com cuidado, você vai perceber que todos os aprovados falam tudo que o método pedia, eu fiz. E eu passei. O único conselho que eu tenho para te dar, né, desse nosso encontro é isso, Lívia. É só seguir o GPS. Confia no processo do método. Faz o que está ali pedindo. Todas as aulas, todas as técnicas, todas as estratégias, que não tem como não dar certo. Em breve, você vai me dar a honra de entrevistar, você é aprovado na primeira fase da magistratura, deixando toda essa parte aí para trás, né? Ou melhor, não é deixar para trás, é reconhecer que faz parte da sua história. Essa é a sua história, a história da Lívia magistrada. Então, no momento... mas assim, a minha história demorou para eu ter esse clique, sabe? Tá tudo bem. 2017, em 2017, eu fiz o TJ de São Paulo. E novamente, em 2018, eu fiz a mesma prova, TJ de São Paulo, primeira fase magistratura. Eu tirei a mesma nota. Não passei na primeira fase. Estagnou, foi exatamente. Né? Estagnei. Eu só oscilo ali sem passar da primeira fase. No momento, assim, na verdade, eu estou usando o método para estudar para analista do TJ do Rio. Né?
porque que Então está você, suspenso. então você nivelou para o TJ, né? O Nivelei para o nivelamento TJ do Rio. Ok. Mas quando essa prova passar do TJ do Rio, porque eu só faço prova de analista em nível médio, essas coisas, quando é para o Rio, sabe? Uhum. Quando essa prova passar, eu pretendo usar o método também para as provas da magistratura, né? Perfeito. Mas eu já tinha comentado isso outras vezes. Essa é uma chance muito boa, né? Para o pessoal que está estudando, até para a magistratura, que é a analista do Rio. Então, eu estou usando o método primeiro para essa, né? Fantástico. Mas a minha dúvida no momento, até porque eu já tive a oportunidade de tirar as outras dúvidas que eu tinha, com o Sim, suporte, né? E na sessão bônus também, que são sim. maravilhosas. Eu tenho uma extrema dificuldade de concentração na hora mesmo do estudo. Eu, Uhum. como eu disse, eu ainda não iniciei o estudo pelo método, né, por fases, porque eu terminei ontem o raio-x, Raio-x. né? Só que eu sei que eu vou sentir essa dificuldade, porque é uma dificuldade que eu tenho na hora de estudar mesmo. Seja por videoaula, seja estudando lei seca, seja lendo caderno, apostila. E eu tenho dificuldade de concentrar. Assim, direito não é uma matéria divertida, interessante, sabe? Que não é uma matéria que dê espaço para a imaginação. E eu sou uma pessoa, Sim. assim, que me distraio fácil. Eu fico, nossa, eu penso demais, sabe? Aí, às vezes, eu tô lá estudando processo civil, prazo, ou sei lá, tá aberto aqui, Código Penal, extinção de punibilidade. Aí eu começo a pensar numa história que eu li, no filme que eu quero ver, entendeu? Ou então, sei lá, uma coisa assim, totalmente Vamos lá. aleatória, nada a ver. Eu vou te passar duas tarefinhas que eu tenho certeza que vão te ajudar. Número 1. Eu acho que eu já até te falei isso lá na sessão, não lembro se você tá fazendo. Técnica do post-it, aquela técnica maravilhosa, super difícil. Sei. Tá fazendo? Tô com as dúvidas, né? Quando surge dúvida. Tá. Mas assim. Mas além das dúvidas, a gente tem que descarregar também esses outros pensamentos no papel. Né? Assim, o que eu quero é que você, essa mesma tomada de consciência que você teve em relação à forma errada que você estava estudando, eu quero que você tome ela em relação a o que está vindo na sua mente. O que está vindo? Você falou 2 exemplos. O filme que eu quero ver e não sei o quê. Bota no papel. Tudo. Porque a tomada de consciência envolve a concretização daquele pensamento em algum lugar, papel. E 2, primeira tarefa, post-it de tudo, não é só dúvida. É do que está te atrapalhando, do que está te consumindo, é do que está ocupando a sua mente como você deveria estar focada no estudo. Anota de verdade tudo durante 1 a 2 semanas. E no final da semana você analisa esse papel. Porque não é só anotar. Olha o que você está fazendo com seus estudos, analisando. A gente está fazendo você fazer uma autoanálise do que está lhe roubando a atenção. Tem alguma coisa que está sugando sua atenção de onde ela deveria estar, que era no estudo. O que é isso? No meu caso é tudo. Tudo são pensamentos randômicos, Roberto, aleatórios. Sim, tá tudo bem. Todo mundo tem pensamentos randômicos e aleatórios o tempo inteiro. Só não é normal que ele consuma o seu tempo de estudo. Então essa é a primeira tarefa. Número 2. Você já abriu a mente para começar a meditar? Então, já. Mas eu tenho extrema dificuldade em meditar também. Assim, tá tudo bem. Não consigo. Segura. Tá tudo bem. 5 minutos por dia. Só 5 minutos. Não tem certo, errado, tem aplicativos aí gratuitos. Faz 5. É só 5, sabe? 5 todo dia de manhã ao acordar. Faz. Vai te ajudar, vai diminuir sua ansiedade, o pensamento acelerado. É que eu tô com 1 minuto só, tá acabando a nossa transmissão. Não, tudo bem, sem problema. Mas basicamente são essas 2 tarefinhas. Com essas 2 tarefas, você vai começar a perceber que os pensamentos vão. A única coisa que você precisa fazer é deixar da mesma maneira que ele chega, ele vai embora. E você vai continuar presente aonde? No estudo. Com essas 2 pequenas técnicas, eu tenho certeza que vai melhorar pelo menos uns 50% aí. E com a prática repetitiva disso, a tendência é só cada vez mais você começar a criar essa consciência de que tá tudo bem ter um momento de distração. Você não é uma aluna ruim, não é uma aluna relapsa. Você já tá com... Olha quantas matérias você tem em fase 2 ou fase 3. Tá? É que talvez você esteja exigindo um 100% ali que é bem complicado de atingir. Mas faz essas 2 coisinhas que vai dar super certo. 10 segundos, está acabando. Lívia, muito obrigado pela sua participação. Obrigada, eu que agradeço. Foi incrível, você tem um caminho aí, uma trajetória de sucesso traçada. É só seguir o método, vai dar tudo certo. E eu fico aguardando notícias suas, tá? Tá bom, pode deixar. Obrigada, Roberto. Obrigado, tchau, um abraço. Pessoal Tchau, aí tchau. Também. Valeu.
Show de bola. Então tá aí, galera. Acabou a nossa live de hoje. 5 segundos para acabar. Te vejo 11 horas. Tem live hoje, 11 horas no Facebook e no YouTube. Até lá. Tchau.